Boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos compartilhar aqui para o Facebook neste momento também. Alguns irmãos mandando mensagem. Já vamos aí para o meu Face também. Aí, se me queiram, possam compartilhar. Estamos com um programa ao vivo hoje, irmão, através da Bíblia. Um programa que busca a revelação da Palavra de Deus. E nós vemos falando e temos esse desejo de cada dia mais falar sobre o Espírito Santo. Um tema hoje, irmão, que traz muita contradição, muitos problemas no sentido de entendimento, porque se há uma pessoa da Trindade que ha sido mal interpretada nesses tempos, é o Espírito Santo, irmão. E sabemos que dentro da teologia, a matéria pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, é uma matéria muito necessária neste tempo, irmão. Muito necessária mesmo neste tempo, para nós entender a igreja como um todo neste tempo, irmão. Estamos passando por um momento difícil na adoração. Nós podemos ver que os tempos estão chegando a seus fins. Já os próprios teólogos dizem, e aqueles cientistas que não acreditam em Deus também, já reconhecem que este sistema de vida, exploração do planeta, a falta de amor do ser humano, tudo o que está acontecendo hoje caminha para um fim, irmão. E nós estamos dentro desse sistema, não só um sistema religioso, mas um sistema mundano. Então, irmão, hoje nós vamos falar mais do Espírito Santo. Nós vamos tocar alguns temas. Me mandaram mensagem ao WhatsApp, mais 598 93 71 45 40. Tivemos esta semana perguntas sobre o Espírito Santo, desde a última terça que pregamos. E vai surgir dúvidas, irmãos, porque realmente nós temos muito que falar do Espírito Santo. E eu gostaria de começar lendo, e depois nós oramos, e vamos dar uma introdução para ver o que vamos nós falar hoje. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí em João capítulo 16, verso 7. Vamos ler até o 14 aí. O tema de hoje é o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, mas entender algum contexto do começo do Espírito Santo, entender como tudo começa, é bom. Nós no programa passado estivemos falando do poder de Deus através do Espírito Santo, também algo que nós temos que entender. O poder de Deus se revela através do Espírito Santo, e o Espírito Santo obra em nós. O Espírito Santo é que trabalha em nós. Por que eu afirmo isso, irmão? Porque realmente nós temos uma dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E isso é bom nós entender, porque hoje se ha distorcionado muito o tema espiritual, o tema do Espírito Santo, e parece que é o Espírito Santo que precisa de nós. É o Espírito Santo que é o nosso empregado. É o Espírito Santo que nos serve. Não, somos nós que servimos ao Espírito Santo. Nós temos que entender algo, que sem o Espírito Santo não somos ninguém, não somos nada, não conseguimos chegar a lado nenhum. Então, irmão, em João capítulo 16, verso 7, queremos falar algumas coisas. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou ao Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos dará a anunciar. Irmão, algo interessante aí, falando do Espírito Santo, nós temos que entender, irmão, que o Espírito Santo é uma substância divina. O que quero dizer
com o Espírito Santo é uma substância divina, é que o Espírito Santo é um ser com outra forma de existência. E isto é um grande problema hoje, dentro do Evangelho, crer no Espírito Santo, porque nós temos uma necessidade de ver manifestações, de ver com os olhos humanos manifestações para crer no Espírito Santo. A irmã Lorena, que sempre está ouvindo o programa, me dizia que ela buscava falar em línguas. Nós temos um problema em falar em línguas, irmão, porque falar em línguas é um dom. Mas ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode falar em língua, mas uma pessoa que fala em língua nem sempre é cheia do Espírito Santo. E eu sei que neste momento eu digo um nó na cabeça de muitas pessoas. Por que eu estou falando isso aí? Romanos 11:29 diz que o dom e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Falar em língua é um dom, irmão. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios capítulo 12. E nós podemos ver, estudando a carta de Coríntios, que havia um grande esculhambo dentro da igreja não falar em línguas, irmão. Ao ponto que Paulo chega em 1 Coríntios capítulo 14 e diz que é melhor falar a palavra de Deus que falar em línguas. E se falar em línguas, que haja intérpretes, irmãos. Então, não necessariamente todos vamos falar em línguas. E o falar em línguas é algo particular. É uma conversa de uma pessoa com Deus. Não precisa ser em público, como hoje se busca mostrar o Espírito Santo falando em línguas para que as pessoas vejam. Hoje, o Espírito Santo não se vê em falar em línguas, senão se vê num estilo de vida diferente. Isso é importante entender. Hoje nós vemos que é um entusiasmo de pessoas gritando dentro da igreja, de pessoas caindo no chão, de pessoas se manifestando. E nós temos que ter cuidado isto porque Satanás é um imitador. E aqueles que, como eu, que iam na magia negra ou na magia branca, sabem que aí também se fala em língua, porque Satanás é um imitador. Agora, quando nós temos o Espírito Santo, somos cheios, porque diz 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, que nós somos templos do Espírito Santo, aí nós temos uma proteção, um poder, como diz em Atos, e quando venha quem, em Atos capítulo 1, verso 8, o Espírito Santo nos dá poder e autoridade. Então, irmão, o que eu quero dizer com isto aqui, que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma substância divina. Mas o Espírito Santo, irmão, não tem cor, não tem peso. O Espírito Santo não tem dimensão. Por quê? Porque ele não é matéria. Nós não podemos abraçá-lo, nós não podemos vê-lo. Mas sim, o Espírito Santo tem voz própria, pensamentos, porque ele provém do Pai. E isso é importante nós entender. Ao ponto que nós olhamos aí no verso 7 e Jesus diz: todavia digo-vos, a verdade é que vós convém que eu vá. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Jesus. Só que quando Jesus está, seu ministério terrenal, Jesus está preso a um corpo humano. Porque Jesus tem que cumprir uma missão, ir à cruz, morrer por nós. Mas quando aquele corpo glorificado surge ao terceiro dia, agora Jesus não está preso à matéria, não está preso a espaço, a horário, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso, eu digo que o Espírito Santo hoje não se prega tanto dentro da igreja, porque nós precisamos ver para crer. E realmente a fé é a certeza e convicção daquilo que se espera, do que não se vê. E o Espírito Santo também, como nós vamos ver agora, para crer, há que ir através da fé. Navegar através da fé. Mas hoje entrou um sistema que para que o Espírito Santo esteja dentro da igreja, hay que ver um montão de gente convulsionando, dançando, fazendo coisas estranhas, quando a Bíblia ensina que o Espírito Santo é com ordem, com raciocínio. Ele nos dá um equilíbrio. E a melhor forma de ver o Espírito Santo é através de uma vida. Mas nós temos que entender que nós temos que crer, porque ele se manifestará em nós. Nós vamos morrer ao pecado e vamos ressuscitar a uma vida. Lembra quando Jesus está falando com Nicodemo que tem que nascer de novo?
Então, é muito difícil pregar sobre o Espírito Santo. E eu sei que quanto mais nós preguem Espírito Santo, mais dúvidas vai aparecer. Por quê? Porque são coisas que não se ouve mais dentro da igreja. Porque eu, para sentir o Espírito Santo hoje, em muitos lugares, eu preciso ver um paralítico se levantar, um canceroso ser curado. Mas a realidade é que isso são manifestações do Espírito Santo, mas não garante que essa pessoa tenha o Espírito Santo. Pode ser curado, a misericórdia, a graça de Deus. Mas ter o Espírito Santo é outra coisa. Você lembra de um menino chamado Judas Iscariote? Não andou 3 anos com Jesus? Pero nunca fez parte do reino. Nunca fez parte. Nós podemos pregar, nós podemos cantar, mas não ter a pessoa do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque quando nós cantamos, pregamos, nós estamos usando um dom que Deus nos deu. Deus, na sua plenitude, na sua omnisciência, omnipotência, omnipresença, Ele deu dons às pessoas. Mas esses dons foram presente de Deus. Quantas pessoas nós vemos no mundo aí cantando com uma voz linda? Isso foi um presente de Deus, aunque esta pessoa use para o mundo. Mas as únicas pessoas que entram, e nós falamos no programa passado que Jesus é a porta e a chave é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo abre essa porta que se chama Jesus Cristo, nós começamos a ver a vida de um ponto diferente. Começamos a ver a vida de um sentido diferente. Nós vamos ter poder e autoridade através dele, para ele, como nós vamos ver agora. Então Jesus diz, é necessário que eu vá, porque se Jesus não vai ao Pai, o Espírito Santo não entra em cena, porque Jesus está preso a um corpo humano. Então aí no verso 7 diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Porque o Consolador é mesmo Jesus, só que agora ele não está preso a um corpo humano. Um espírito não mama no seio da sua mãe. Jesus precisou mamar no seio de Maria, precisou dos cuidados do seu pai. Por quê? Porque ele deixou uma parte do seu reino para vir a este mundo como homem, a pagar um sacrifício por pecados que não eram dele. Mas ele sabe, aonde ele pagou nossos pecados passado, presente e futuro, ele sabe que nós temos que entrar num processo que nós não temos condição. Então, se ele vai e envia o Paracleto, Consolador, ele envia aquele que vai nos transformar para que nós podamos ingressar assim ao reino do céu. E interessante, olha o verso 8 aí, irmão. Vamos, que a hora vai embora. Olha o verso 8 aí. Diz, quando ele vier, convencerá o mundo de pecado e da justiça e do juízo. Há uma palavra interessante aí que é convencer, irmão. Convencer. O que significa essa palavra convencer? É expor, é debater, é revelar, é mostrar, é repreender, é exortar. Por isso é tão difícil hoje falar do Espírito Santo dentro da igreja, irmão. Porque quando eu vejo falarem de Espírito Santo dentro das igrejas, irmão, em muitos lugares, não estou falando em todo lugar, mas em muito lugar, quando se fala do Espírito Santo, se associa ele à prosperidade, a milagro, mas nunca se fala do Espírito Santo como aquele que exorta, aquele que vai te mostrar a realidade de quem você é, aquele que vai mudar a tua vida, aquele que vai expor quão sujo nós somos, quão pecador nós somos. Porque diz assim, e quando vier, convencerá o mundo de quê? De pecado. Convencerá o mundo de pecado. De que forma ele vai convencer esse mundo? Ele vai ter que mostrar a realidade deste mundo, irmão. O problema é que nós não queremos que ninguém diga que nós estamos errados. Nós não queremos uma doutrina que venha dizer que nós estamos totalmente errados, que somos sujos, somos pecadores, que a nossa mente e nossos pensamentos estão todos contaminados, irmão. Nós não queremos esse evangelho. Agora, quando você começa a estudar a Bíblia e começa a ver a pregação dos apóstolos, todos eles começam pregando arrependimento.
Nós podemos ver em Mateus capítulo 3, verso 8, João Batista, o que prepara o caminho para Jesus, diz que chama todos ao quê? Ao arrependimento. Mas nós não queremos esse evangelho, nós queremos as prosperidades e os milagros. Mas não entendemos que o maior milagre que pode suceder na vida de um cristão é receber o Espírito Santo dentro de si. E outro ponto importante, irmão. Quando Jesus pregava o evangelho, esse evangelho vinha de fora para dentro. Jesus pregava o sermão da montanha e era muito lindo isso. Mas essas palavras, todas que Jesus pregou, só fez sentido quando ele foi e desceu o Espírito Santo. Isso aí nós vamos entender. Mas falando de pecado, irmão, de convencer de pecado, olha o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 37. Atos, capítulo 2, verso 37. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 2, verso 37. Diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque também o Espírito Santo é um dom, é um presente de Deus na nossa vida. Mas o interessante no 38 que disse Pedro: arrependei-vos. A palavra metanoia, uma transformação da mente e do coração. Primeiro nós temos que nos arrepender. Muitas pessoas às vezes me julgam porque eu sou meio duro com o tema do batismo nas águas. Há muitas pessoas que chegaram ontem na igreja e hoje querem se batizar nas águas, mas se sentaram para fazer a conta. Realmente estão arrependidas? Isso é uma das perguntas que nós temos que fazer e que só a própria pessoa pode responder. Porque está dizendo aí, disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Quem nos perdoa os pecados é Jesus Cristo. Mas esses pecados que Jesus nos perdoou precisam ser mortos dentro de nós. E aí vem o processo, a obra de quem? Aí vem o trabalho de quem? Do Espírito Santo. E pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa graça, essa força, esse poder. E o interessante é que Pedro está naquele lindo sermão e se converte em 3.000 pessoas, irmão. Mas não foi Pedro. Não é o irmão Pablo que perdoa pecados e que dá força, é o Espírito Santo do Senhor. Não é o homem, não é Pedro que converteu 3.000 pessoas ali. Não é Pedro que vai levar as pessoas à água. É o Espírito Santo de Deus, irmão. Nós temos que entender, nesse tempo, a obra do Espírito Santo é muito importante, irmão. Nós temos que entender que a obra do Espírito Santo é muito importante, irmão. Eu queria ver com vocês Romanos capítulo 7. Olha que interessante que diz, falando do Espírito Santo. Romanos capítulo 7, uma passagem muito conhecida. Romanos capítulo 7, verso 17. Diz assim, Romanos capítulo 7, verso 17. De maneira que, agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Paulo reconhece que é um pecado dentro dele. Mas no verso 18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com o efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está reconhecendo, irmão, que é um pecado dentro dele e é uma luta interna contra o pecado. Porque nós fomos formados em pecado. Nós fomos formados em matéria. Teve que se unir um homem e uma mulher para que nós nascêssemos. Agora a Trindade se está unindo para que nasçam novas pessoas, não de matéria, mas de espírito. E olha o que interessante no verso 7 aí mesmo, irmão. Que diremos, pois? É lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheço o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiciais. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto ao pecado.
A que veio o Espírito Santo, meu irmão? A nos revelar um novo mandamento. Paulo está falando da lei mosaica, mas nós temos um novo mandamento. Jesus cumpriu o Velho Testamento. Agora nós temos um mandamento da graça e o amor, mas sim que a palavra de Deus mostra quanto nós somos pecadores. Sem lei não há delito. Sem lei não há falta. Quantos de nós somos multados no trânsito? Mas por quê? Porque infringimos a lei, infringimos o mandamento de trânsito. Assim é no reino do céu, irmão. A palavra de Deus veio para regular o nosso estilo de vida, mas nós não somos capazes de cumprir a palavra. E aí é que entra o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. É muito profundo isso, irmão, mas é muito lindo ver como o Espírito Santo nos convence através da sua palavra. Porque ele veio o quê? Nos ensinar a palavra de Deus. Nós crer realmente na palavra de Deus. É tempo de crer, irmão. E de volta lá em João capítulo 16, verso 8, diz: e quando vier, convencerá o mundo de pecado. Por que vai nos convencer de pecado? Porque agora o Espírito Santo nos está revelando a lei, a palavra do Senhor. E é difícil, irmão, sim, mas também é de justiça, diz aí. Olha o que diz: quando ele vier, convencerá o mundo de pecado e de justiça. Todos nós somos justos, verdade? Se você o grande evangelista Moody, um dia foi evangelizar uma prisão e entrou na primeira cela aí e tinha 2 detentos aí jogando carta e perguntou: por que vocês estão presos aqui? Disse: não, foi um erro do juiz e nós viemos cair preso, nós somos inocentes. Aí ele cruzou na outra cela: por que você está aqui? Me fizeram uma maldade aí, eu vim cair preso, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele chegou na outra cela e tinha um homem agarrado no seu colchão chorando. E disse: por que você está aqui? E o homem chorava muito. Disse: porque cometi um crime atroz. São poucos que reconhecem, irmão. São poucos que reconhecem que são pecadores e que necessitam de uma justiça. De uma justiça que vem só através do Espírito Santo. Porque realmente todos nós somos justos. Nós julgamos e nós sentimos que somos santos. Nós mesmos, nós olhamos. Nós olhamos e somos melhores que os demais. Não é assim. Lamentavelmente dentro da igreja, sim, irmão. Eu prego melhor que o fulano porque eu sou melhor, porque eu faço isto. Eu sou melhor porque falo em língua, o irmão não. Eu sou melhor porque eu sou líder da igreja. Eu sou melhor porque eu sou evangelista. Eu sou melhor porque eu sou missionário. Nós buscamos a nossa própria justiça. Nós buscamos nos autoconvencer de uma justiça que não é real em nós. Olha o que diz o grande profeta Isaías. Isaías capítulo 64. Olha que interessante. Isaías capítulo 64, verso 6. Olha que interessante. Isaías: mas todos nós somos como imundo, e toda nossa justiça como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Isaías está profetizando a um povo que está caindo aos pedaços de pecado, mas se crê justo porque foi chamado por Deus. Mas eles dizem que são justos aos seus próprios olhos. Os fariseus não eram assim? Não se criam melhor que os outros? Não iam a Samaria porque se criam que eram justos? As mulheres não podiam falar com eles na rua? Não iam às prostitutas, os cobradores de impostos, aos leprosos porque eles eram super santos? Irmão,
Quantos de nós creemos que somos justos? E Isaías está dizendo àquele povo que está caindo aos pedaços, mas todos nós somos como imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia. Toda justiça que não vem de Deus e não é acompanhada por Espírito Santo é trapo de imundícia, irmão. Toda justiça que não tem o Espírito Santo de Deus é imundícia. E cai como folha. Cai como folha porque a justiça não se pode manter sem o Espírito Santo de Deus. Porque há um só santo que é o nosso Deus. Há um só que é merecedor de toda justiça, nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Ele é justo, ele é perfeito. E nós temos que entrar abaixo a sombra da justiça do Onipotente. Como? Abraçando e nos humilhando ao Espírito Santo do Senhor. É a única forma. A única forma de ser justos, irmãos, é nos render ou nos inclinar ao Espírito Santo de Deus. E reconhecer que quando nós andamos nos nossos próprios querer, nos nossos próprios caminhos, quando nós formamos o nosso próprio pensamento, quando nós formamos a nossa própria lei e a nossa própria justiça, nós andamos errado. É difícil de dizer, é um evangelho que ninguém quer? Eu sei que é sim, irmão. Eu sei que é sim. Não é dar 2 gritos dentro da igreja, glória a Deus, que o Espírito Santo vai habitar em vós. Não é assim. Não é ir na igreja, fazer uma oração e chorar meia hora dentro da igreja. É uma constância de cada minuto, de cada segundo da sua vida, estar rendido ao Espírito Santo de Deus. É uma guerra constante. É uma guerra cada momento, como diz o apóstolo Paulo. Encontro em mim um pecado. O querer está em mim, mas fazer não consigo, porque a carne está lutando. Mas há uma justiça para cada um de nós, irmão. Olha o que diz Romanos, falando da justiça. Romanos capítulo 10, irmão. Romanos capítulo 10, verso 1 ao 4. Olha, irmãos, que forte isto. Irmão, olha o que Paulo chega falando aos judeus que rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Paulo está orando por judeus. E agora você vai entender algo interessante. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles têm zelo em Deus, mas não têm o que? O entendimento. E o entendimento vem só através de quem? Do Espírito Santo. E diz no verso 3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que passou com os judeus, irmão? O que passou com os fariseus? Eles encheram de parâmetros, encheram de estatutos, porque queriam ser tão grande como Deus. Mas quando chegou Jesus Cristo, eles não aceitaram. Por quê? Porque falhou o que está no fim do verso 4. A fé, o crer. Há muitas pessoas, irmão, com as suas próprias justiças, fazendo leis e coisas humanas. Mas o que falta é obedecer ao Senhor, é colocar sua fé nele. O verso diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. A sua própria justiça. Eu não gosto mais daquele irmão. Não, Deus não é assim. Deus perdoa, Deus ama. A justiça de Deus, se te bate na face do lado direito, dá o esquerdo também. Se tem 2 capas, dá um. É um evangelho difícil. Ninguém quer ouvir esse evangelho, é verdade? Então nós temos que entender que a justiça de Deus é boa, irmão. É maravilhosa. Eles tinham zelo de Deus, diz no verso 2, mas não com entendimento. E não é difícil de ver isso, pessoas gritando glória a Deus dentro da igreja e não conhecem a palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta para cada um de vocês. O que vem primeiro, o amor ou a fé?
O amor ou a fé? Primeiro está a fé, irmão. Porque você não pode amar alguém que você não conhece. E a fé vem só através da palavra. Você não pode amar alguém que você não conhece. E eu digo a você que está esperando um sonho, uma revelação, isso é uma grande farsa e uma grande mentira. Porque Deus, Jesus Cristo e o seu Espírito Santo se revela através da palavra de Deus. Deixou tudo escrito para nós, irmão. Por isso a palavra diz, ninguém deve agregar nada. A palavra de Deus está tudo aí. O que nós precisamos para alcançar está aí, irmão. Não inventa moda, como diziam. Está tudo aí, irmão. Para que mais? Mas diz que os judeus queriam o quê? Estabelecer, no verso 3, procurando estabelecer a sua própria justiça. Eles tomaram a Torá, mas escreveram mais estatutos, mais ordenanças. Deviam caminhar tantos passos no sábado, não podiam prender fogo. Um monte de coisa, um peso sobre o povo que não podia aguentar. Homens que não conheciam, não tinham revelação de Deus, começaram a inventar coisas. E hoje não é diferente. Rosa ungida, sobre ungido, caminho do sol, caminho do monte sagrado. O único sagrado que eu tenho é o sangue do Cordeiro, irmão. Não preciso mais nada. Pregadores gritando no púlpito que o povo tem que falar em línguas. O que o povo necessita é viver os estatutos e a justiça de Deus através do Espírito Santo. Às vezes queremos obrigar as pessoas a falar em língua e as pessoas ignorantes a palavra de Deus se sentem constrangidas porque não falam em língua e se desanimam. Quando nós, sim, podemos gritar aos quatro ventos, vivam a palavra de Deus. Tenham fé, se amem. Você quer saber se tem o Espírito Santo? Gálatas 5:22, os frutos, que o grande fruto é o amor. Não é falar em línguas. Não é dar 10 pulos dentro da igreja, não é cair no chão, irmão. É uma guerra muito mais difícil que isso. É matar a nossa carne. É vencer o pecado. É vencer os pensamentos. E entrar baixo essa sombra de justiça de Deus. Os judeus conheciam a palavra de Deus, mas se acharam tão justos que eles podiam aplicar a sua própria justiça sobre o povo. E que Jesus fez quando entrou no templo? Chutou os cambistas, negociantes, estafadores, ladrões. E chegou ao ponto de chamar eles de sepulcros branqueados. Por fora são muito bonitos, mas por dentro estão podres. Raça de víboras. Uma justiça que é tão grande. É tão grande sobre nós, irmão. A justiça do amor, do perdão de pecados. Uma justiça, irmão, que vai mais além do que o ser humano pode entender. Uma justiça, irmão, que vai à cárcere e perdoa um violador, uma pessoa que matou uma criança. E nós não conseguimos compreender isso. Não conseguimos compreender como um violador, uma pessoa que mata uma criança, se converte e cambia no Evangelho e é usado como instrumento de honra nas mãos do Senhor. Por quê? Porque a justiça de Deus é mais além do que nós podemos pensar. É mais além quando tem 2 homens, ali um de cada lado de Jesus, e um se arrepende e parece que o coração de Jesus derrete. Diz, hoje mesmo estarás no reino comigo. Um homem que se arrependeu de verdade, uma justiça que não podemos entender. Por quê? Porque nós precisamos da mente de Cristo para entender, e essa mente de Cristo vem só através do Espírito Santo. Mas também, lá em João, está falando de juízo, irmão. De juízo. Verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, de justiça e do juízo. Quando a nossa mente consegue compreender que nós temos Apocalipse capítulo 20, verso 12, quando os mortos ressuscitarem, estará ali um livro e outro livro aberto, e nós vamos cruzar por um juízo. Isso, eu sei que é lindo escutar e tudo isso, mas entender é só através do Espírito Santo. Há um juízo, irmão.
Há um juízo, um grande juízo, que todos nós vamos ter que comparecer. Todos nós vamos atravessar aquele trono branco. E nós precisamos entender isso. E não é com a nossa justiça que nós vamos chegar lá e vamos dizer, eu sou merecedor, porque nenhum de nós é merecedor de ingressar ao reino do céu. Por isso diz a palavra de Deus que nós somos selados com o Espírito Santo. É uma marca. Efésios está falando do selo do Espírito Santo. Do selo. Paulo está falando Efésios, e Efésios fala muito do Espírito Santo. E nós vemos que a cidade de Éfeso estava no meio da idolatria, ao ponto que Paulo chega lá no capítulo 5, verso 18, e diz para eles, não vos embriaguem com vinho, mas sim embriaguem-se com o Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque havia orgias, bebedice, porque queriam que quanto mais bebiam, e havia lugar para vomitar, porque na bebedice eles queriam que mais espíritos vinham sobre eles, manifestações demoníacas, irmão. E Paulo diz, não se embriaguem com vinho. Assim como vocês deixam de ser dominados pela bebida alcoólica, assim vocês devem ser dominados por o Espírito Santo. E Paulo fala de zelo, irmão. São selados com o Espírito Santo. Naquele tempo, quando as madeireiras tinham quantidade de madeira, as madeiras tinham uma marca com o dono. Quem pertencia àquela quantidade de madeira tinha uma marca. Assim nós somos marcados com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, nós temos a marca que pertenecemos a Cristo. E isto é bom entender. Mas temos que entender que é um juízo. E nós precisamos do Espírito Santo. E diz o 9 aí, do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Diz também, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus ali na cruz, irmão, ali naquele ato da cruz, ele tomou a chave da morte. Por isso aqueles que creem nele e estão baixo a cruz não têm morte, têm vida eterna. Quem vai morrer é este corpo, irmão. Mas nós vamos ter vida eterna. É isso que Jesus está dizendo, a sua justiça na cruz. Ele está dizendo, meus filhos pecaram, mas eu morro por eles porque sou justo. E derrotou Satanás naquele grande sacrifício ali na cruz, irmão. E o interessante, irmão, que aí no verso 12, nós vemos algo interessante. Diz assim, o verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus está dizendo no momento crítico, irmão. Jesus está à sombra da cruz. Seus discípulos estão verdes ainda, não estão maduros, não estão preparados. E Jesus diz, tenho muito mais para dizer para vocês, tenho muito mais desse poder. Mas ainda vocês não podem suportar, ainda vocês não podem entender. Por isso Jesus manda seus discípulos ficar quietinho ali no aposento alto, até que venha sobre eles quem? O Espírito Santo. E vemos Pedro, aquele grande sermão, e vemos que Pedro nunca mais vai ser o mesmo, irmão. Nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque veio sobre eles quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, nos revela muito mais coisas. Por isso, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele não espera milagros. Ele não espera falar em língua ou andar fazendo coisas descontroladas. Quando a pessoa tem esse Espírito Santo, ela tem equilíbrio. Romanos 12, 1, nosso culto deve ser com ordem e com raciocínio. Por quê? Porque o Espírito Santo está na pessoa. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Há coisas grandes, há coisas maravilhosas. E às vezes nós corremos atrás de pequenas coisas dentro do reino. Há coisas grandes que o Pai quer nos revelar, irmão. Olha o que diz 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 2.
1 de Coríntios, capítulo 2, verso 10, irmão. Um texto que eu gosto muito. Olha o que diz. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 10. Diz assim: mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito conhece o mais íntimo de Deus. Por isso a palavra também diz que nós oramos e pedimos mal, porque não sabemos como devemos pedir. Mas quando nós temos o Espírito, nós sabemos o que é melhor para nós. Nós sabemos como andar. Nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida. Lembra lá em Atos 16, quando Paulo tinha a vontade de ir à Ásia, e o Espírito Santo aparece para ele e manda ele a Macedônia, e ele chega a Filipos e é preso, ele e Silas, ali por expulsar o demônio daquela mulher que dava muita ganância a seus donos, e ele vai parar no fundo da prisão. Você vê Paulo e Silas reclamando ali. Você vê Paulo e Silas dizendo: pá, mas por culpa do Espírito Santo eu estou aqui, que ele me revelou que eu viesse para cá. Não, eles estavam atados em cepos ali, mas que fazendo? Cantando e orando ao Senhor. E as portas da cárcere se abrem. Por que esses homens estavam cantando e orando? Porque eles sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita. Perfeita. Aunque muitas vezes nós não entendamos o caminho. Aunque muitas vezes lágrimas nos correm dos olhos. Muitas vezes nós sofremos. Mas quando estamos na presença de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que creem no Senhor. É lindo isso, irmão. É maravilhoso. E Paulo diz que o Espírito Santo revela todas as coisas. Está falando com a igreja de Corinto, que deu muito trabalho a Paulo. E olha o que diz, irmão. O capítulo 12. O capítulo 12 de Coríntios, verso 7. Aqui nós entramos num problema, irmão. Capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 7, diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Eu pergunto, tudo isso que estamos vendo neste sistema moderno de igreja, gente caindo por cima das cadeiras, 20 pessoas gritando em língua, para que é útil isso, irmão? Cruza alguém no frente da igreja ali, todo mundo gritando em língua. Essa pessoa vai ser tocada? Não, não vai ser. Mas se você tem um sermão centrado, pregando arrependimento, pregando o Espírito Santo, pregando a Jesus Cristo, as pessoas que cruzam vão ouvir e vão entender. Por isso Paulo no capítulo 14 regula os dons de língua. Se há intérprete. Paulo fala no capítulo 14, podemos ler, irmão, e é interessante. Olha o capítulo 14, verso 2. Porque aquele que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala os mistérios. Mas o que profetiza, o que prega, está falando aí não, que tem sonho. Quando fala profetizar, aí está falando pregar a palavra. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então o Espírito nos dá o que convém, o que é útil. E se eu falar em língua, eu não vou edificar, exortar e consolar. As pessoas precisam me entender, irmão. Entender o que eu estou pregando. Entender o que eu estou falando. Mas falar em língua é mal? Não, não é mal. É uma relação íntima entre você e Deus. Está dizendo no 2 aí, porque eu falar em língua estranha, não fala aos homens. Tu não está falando para as pessoas. Tu está falando com Deus. É uma conversa tua com Deus. Olha aqui, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mistérios que são revelados através do Espírito Santo. É uma conversa de você com Deus e você fala em língua. Não é mal, mas o importante, o que é necessário, está no verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Você quer entender isto aqui? Baixa 1 Timóteo 3,16. A palavra de Deus é inspirada por Deus para exortação, edificação, consolação.
a fim de que todos se convertam e sejam perfeitos para Deus. Entende, irmão? E para finalizar, que se nos foi a hora, irmão, vamos no verso 13 aí de João 16. E aqui entramos também nisso que nós vemos puxando, irmão, porque realmente eu queria levar a este ponto. Verso 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí, sabe, entra outro ministério do Espírito Santo, o ministério de ensino da palavra de Deus. Por isso, o grande problema de nós, pregador, é estar sumisso ao Espírito Santo. Porque lembramos que os dons são dados de presente por parte de Deus. Mas a quem mais é dado, mais é cobrado. É difícil? Sim, é difícil. Mas o ministério de ensino do Espírito Santo. As pessoas precisam falar em língua para mostrar para os demais que tem o Espírito Santo, mas saem da igreja, são maus vizinhos, mau esposo. São pessoas que não dá para fazer um negócio com eles porque eles são sujos para fazer negócio. Mas dentro da igreja falam em língua. E como você vê isso, irmão? Bom, ali ele está praticando um dom. Mas a essência do Espírito Santo é um estilo de vida. É uma pessoa que perdoa. É uma pessoa que sabe pedir perdão. É uma pessoa que não falta-lhe humildade. É uma pessoa que tem amor, que tem carinho. Esse é o ponto-chave, o ensino. Mas interessante que tudo isso, irmão, vem só através de quê? Da palavra de Deus. Eu já estive com pessoas que me diziam que eram cheias do Espírito Santo, irmão, e não sabiam nem quem era Jesus. Eu sou de Jesus. De João 6,35 a João 15. Ou aprender o sermão do monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram. Como você me diz que tem o Espírito Santo e te diz, não, mas eu falo em língua. Mas ter o Espírito Santo não é falar em língua. Ter o Espírito Santo é ter fome por a palavra de Deus. Porque Romanos 10:17 que diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você conhece a Deus, você conhece a Jesus, você conhece que é um pecador, como nós mostramos a Paulo aqui. Você entende a vontade de Deus é através de quê? Da palavra. Da palavra. Por isso Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Por que a palavra é viva? Porque o Espírito Santo do Senhor é cheio de palavra, irmão. É cheio de Bíblia. Você entende, irmão? Você entende? Spurgeon dizia que é mais fácil crer. É mais fácil crer que um leão pode se tornar vegetariano que crer num cristão que tem o Espírito Santo e não conhece a palavra. Você entende isso? Sem palavra, sem Bíblia. E não estou dizendo, irmão, que tu vai conhecer todos os versículos, que tu vai... Não, é um processo, é um trabalho. Nos mais lento, noutros mais ligeiro, num tempo, noutro... Por isso a palavra usa tanto a parábola de plantas, a vinha, usa a figueira, usa o olivo, porque todas elas são plantas de diferentes estações. Mas todas têm que dar fruto. Não diz João 15? Permanece em mim, eu permaneço em vocês e darão fruto. E você começa a seguir lendo o capítulo 15 e darão muitos frutos. Quanto mais permanecemos com ele, mais fruto daremos. Estava olhando outros dias pessoas que idolatram tanto um artista, um cantor, que chegam... milhas e milhas de dólares, irmão, pagando em operações para parecer mais aquele que eles idolatram. Querem ser parecido ao artista fulano de tal, o jogador de futebol de tal. Por quê? Porque eles têm uma ambição de se parecer com aquilo que eles idolatram.
Nós temos a ambição de ser cada vez mais parecido a Jesus. E cada dia nós operamos mais a nossa carne. E o Espírito Santo enche de Espírito. Olha o que diz João 14, 6. João 14, verso 6. Diz, e disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai, senão é porque por mim. E olha no verso 16, irmão. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Ele é o caminho. Ele preparou. Ele pagou nossos pecados. E ainda roga ao Pai que mande outro Consolador, o Paracletos, para que esteja conosco, para quê? Para sempre. Jesus é bom, irmão, claro. E olha o que diz em João 17, 17. Olha aqui, ó. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é verdade. O Espírito Santo nos leva a beber dessa palavra. Olha o verso 13, irmão. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como nós vamos conhecer? É através da sua palavra, porque lemos que a palavra é verdade. A única verdade. Nós temos que entender, irmão, que nós dependemos da palavra. E o Espírito Santo, quando vem sobre nós, nos enche de palavra. Eu queria ler um par de passagens aqui, em Atos, capítulo 4, verso 31. Atos, capítulo 4, verso 31. Diz assim, olha a transformação de homens que tem o Espírito Santo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pedro e João são levados frente ao concílio e são pressionados a não pregar a palavra de Jesus Cristo, porque os judeus não queriam. Mas eles, cheios de o Espírito Santo, anunciavam a palavra com cada vez mais ousadia. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles não tinham medo da morte, da prisão. Aquele Pedro covarde que negou Jesus 3 vezes, irmão. Aquele Pedro desapareceu quando foi cheio de Espírito Santo. Agora tu pressiona Pedro e não importa. Ele quer pregar palavra. Ele quer falar da palavra, porque ele está cheio de quê? Do Espírito Santo do Senhor. Olha o capítulo 5, verso 32. Capítulo 5 de Atos, verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Aquele Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Quanto mais nós obedecemos a palavra, mais a plenitude do Espírito Santo vai vir sobre a nossa vida. Não é assim com as pessoas? Eu conheci uma pessoa ontem, conversei com ela, me caiu bem. Hoje nós sentamos tomar um chimarrão, conversamos mais, e a gente começa a ter que carinho por essa pessoa, começa a amá-la. E a gente se entende, e eu tenho irmãos da igreja que são assim, e estamos combinando um churrasco para estar juntos, porque nós gostamos de estar com essas pessoas. São pessoas humildes, pacíficas, cheias de amor. Quando você começa a ter uma relação com o Espírito Santo, você também é assim, irmão. Cada dia você quer se encontrar mais com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele está te revelando uma nova vida. A obra do Espírito Santo é nos ensinar, nos exortar, nos mostrar que estamos errados, nos mostrar quanto nós somos dependentes dele. Por isso, irmão, a irmã Lorena, aí, que me perguntava sobre falar de línguas, não busque falar em língua, busque viver com o Espírito Santo. Por que, irmão Pablo? Porque vai chegar um momento, se o dom está em ti, o Espírito Santo vai despertar. Você já viu alguém entrar na água e não se molhar? É impossível, verdade? Entrar na água, se jogar no rio e não se molhar é impossível.
Bueno, primeiro se jogue nos braços do Espírito Santo. Você vai ver que as coisas acontecem naturalmente. Não é preciso forçar nada. Não é preciso estar forçando nada. Para finalizar, João 16:14. E ele me glorificará, porque há de receber do que me travei aqui, irmão. Ele me glorificará, porque há de receber do que há de anunciar. Então, o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo. Como? Nas nossas vidas. Nós glorificamos, porque ele recebeu do Pai. Jesus recebeu do Pai. Por isso vos disse, há de receber, ele há de glorificar, porque há de receber do que eu vou há de anunciar. Ele vai anunciar o que Jesus recebeu do Pai, para glorificar a Jesus. O Espírito Santo quer glorificar Jesus nas nossas vidas, irmão. Mostrar que nós somos cristãos verdadeiros, genuínos. Então, outro ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus. É mostrar o ministério glorificado de Jesus Cristo, irmão. Pense nisso. É tempo de nós pensar nisso, irmão. É tempo de nós meditar nessa palavra e cada dia conhecer mais o Espírito Santo do Senhor. Bom, irmão, queremos agradecer a todos os irmãos que estão ouvindo aí. Alexandre Linhares. Alexandre diz que está aprendendo a pescar. Está saindo, é aluno do Pablo de aprender a pescar aí. Bueno, um beijo aí. Alex Lacerda, meu amigo, meu irmão. Lorena está por aí. Um abraço a Lorena. Gustavo Chagas, um abraço a todos os irmãos. Adriano, a Susana está por ali ouvindo também. Aqueles irmãos que estão ouvindo o programa, muito obrigado a cada um deles. É bom, irmão, quando os irmãos confiam na gente e somos homens falhos, somos homens pecadores, estamos também no processo, irmão. Não pense que porque nós pregamos a palavra, porque nós estamos num processo. Uns já estão mais maduros, outros não, mas todos nós estamos numa guerra e cada dia mais dura, irmão. Mais dura, porque realmente hoje o Evangelho, irmão, o Evangelho está difícil, as pessoas querem crer naquilo que vem, que tocam. Se o Espírito Santo deu um carro, agora sim eu creio no Espírito Santo. Se ele não te dá nada. Este dia eu estava ouvindo uma pregação na minha igreja. Quero mandar um abraço ao pastor Josué, a todos os irmãos ali na igreja. O Douglas está aí também, sempre nos ouvindo. O irmão o presbítero Edson, que está passando também o programa aí na rádio Pão Diário. Então esses irmãos que estão aí na escuta. E eu estava ali ouvindo a pregação na igreja e eu me perguntava, irmão, que evangelho nós estamos vivendo? Um evangelho que tem que ser aqui, agora. E naquele momento o Espírito Santo falava comigo, se você chega com câncer na igreja e você não é curado, você consegue adorar e glorificar a Deus através do Espírito Santo da mesma forma? Nós ainda cremos na lei da troca, irmão. Tu me dá algo e eu creio em ti. Tu me dá um benefício do milagre e eu começo a crer e ter mais fé. É lamentável, nós somos assim, irmão. Mas será que conseguimos crer e nos entregar ao Espírito Santo da forma que seja? Seja em lutas, muitas vezes em derrotas, em batalhas, muitas vezes não conquistando o que queremos. Para chegar a esse nível de fé e de entendimento, é só através do Espírito Santo, irmão. Porque há muitas desilusões neste mundo, há muitas batalhas, há muitos naufrágios como Paulo e muitas prisões. E não estou falando de prisões físicas, senão prisões mentais, espirituais. Há tantos desafios, há tanta desilusão com amigos cristãos, líderes, que nos desanimam no caminho. Tanto mau testemunho, irmão. Tantas coisas terríveis nós vendo.
Mas será que sobre todas essas coisas nós conseguimos não afundar no Evangelho? Bom, a única forma de não afundar, irmão, é se prender no Espírito Santo. É cravar a cabeça dentro dessa Bíblia e ler ela, porque diz que a palavra se renova todos os dias. Busque. Busque a palavra de Deus. E se você quer saber, se você tem o Espírito Santo, é fácil de ver. Mida a fome que você tem por a palavra de Deus. Mida a ambição que você tem para conhecer a Deus sobre sua palavra. Saque conclusões. Não busque manifestações externas. Busque manifestações internas, como amor, domínio próprio, paz, justiça, fé, mansedumbre, tantas outras coisas que nós podemos falar. Então, irmão, queria agradecer a cada um de vós. Próxima terça estamos aqui. E agradecer a todos que estão ouvindo. Vamos orar para finalizar, que ia orar no começo, e ao final não oramos, mas vamos orar agora. Também aí temos irmãos passando lutas e dificuldades. Há tantos irmãos desanimados também, irmão, porque não é fácil ver o que estão fazendo com o Evangelho hoje, mas nós só vamos mudar se nós fazer algo diferente. Faça algo. Sempre há algo para fazer. Sempre há algo para fazer. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este programa. Obrigado por tudo que tem nos dado. Entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Que seja feita a tua vontade em todo o tempo, Pai. Limpa-nos do pecado, afasta-nos do pecado, porque somos fracos diante deles, Pai. Bendiza meus irmãos que estão passando lutas, dificuldade. Bendiza cada um deles, Pai, e que cada um deles seja cheio com teu Espírito, Pai. Cheio da tua presença, Senhor, cheio da tua palavra. Entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Entregamos a vida do pastor Walter, da sua esposa Gladys, Senhor, desta rádio, daqueles irmãos que estão ouvindo, Pai, e que juntos, Pai, nós podamos servir-te, adorar-te, glorificar-te através do teu Espírito maravilhoso, Pai. Aquele Paracletos que nos convence, aquele Paracletos que nos ensina, aquele Paracletos que nos exorta, aquele Paracletos que mostra quão fraco nós somos e pecadores, aquele Paracletos, Senhor, que pode mudar a mente e o coração daqueles que se entregam a Ti, Pai. E aqueles, Pai, que estão por entrar nas águas, Pai, que entendam que tem que se arrepender e crer, Pai. E que façam a melhor decisão que pode haver nesta terra, Pai, que é se entregar a Ti. Obrigado, Pai, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Pai. Até aqui, Pai, Tu nos tem mantido, Pai. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Toma nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até terça, então, irmão. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço.